Gente, então, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, faço parte aqui da Igreja de Cristo Internacional e vou compartilhar a mensagem hoje com a gente. E para começar, eu estou nesse tema de introduções. Eu queria perguntar para quem se lembrar, assim, de uma introdução ou de uma abertura de filme ou série que você acha que foi incrível. Daquela abertura, você falou, nossa, essa é top, o filme vai ser excelente. Alguém lembra de alguma? Uma abertura icônica de um filme, de uma série. Stranger Things. Mais Velozes e Mais Furiosos. Mais Velozes e Mais Furiosos. Stranger Things também. E eu fiquei com uma na cabeça essa semana e não foi combinado. Vingadores. Mas o Vingadores Guerra Infinita, que é o filme antes do que o Lucinho comentou com a gente na ceia. Então, eu fiquei muito assim, pra quem não conhece, então os Vingadores é um grupo de super-heróis. E esse filme do Guerra Infinita, ele abre com um vilão, que é o Thanos, ele invadindo a nave onde tem dois dos Vingadores, que é o Thor e o Hulk, e eles estão carregando alguns refugiados de guerra. E o filme começa com uma nave completamente destroçada, os refugiados todos mortos, o Thor, assim, preso, bateram nele, o vilão tá ali dando um discurso, né, isso já é a abertura do filme. Aí o Incrível Hulk tenta lutar contra esse vilão, o Incrível Hulk, que é aquele bicho verde, forte, grande, que é teoricamente o ser mais poderoso do universo, e os soldados do Thanos olham e nem se levantam. Eles olham e começam a dar risada, porque o Thanos bate no Hulk com uma facilidade absurda, derrota o cara, deixa ele no chão, e ele ainda vai lá, mata o melhor amigo do Thor, mata o irmão do Thor, estoura a nave, o Thor tá morrendo, o Hulk vai voando pelo espaço, e aí aparece o nome do filme, Vingadores. Então pra mim essa foi uma introdução que me marcou muito, porque você entende como vai ser o filme. Cara, esse filme vai ser diferente. Vai morrer gente, esse vilão é muito poderoso, a gente vai ter que juntar todo mundo. E como o Lucinho deu spoiler, nem com todo mundo junto deu certo. Então, assim, é um filme bem trágico. E então isso ficou muito na minha cabeça. Então, além de ser uma introdução muito icônica, algo muito legal, né? Mas ela te mostra exatamente sobre o que vai ser o filme. Você vê a essência, qualquer coisa importante que vai acontecer. E eu fiquei nesse tema de introduções esses últimos dias, né, eu pensei nos filmes, por conta do meu trabalho. Então eu trabalho como pesquisador na USP e nos últimos meses eu estava na finalização do meu mestrado. Então eu tinha um texto para entregar na minha dissertação. E aí eu estava com um prazo muito apertado, eu tive que entregar o meu texto para a minha orientadora, dar uma olhada, antes eu enviar oficialmente para ver se eu ia ser aceito ou não. Só que foi muito corrido e eu não consegui fazer o texto inteiro. Então eu ainda avisei ela, olha, eu não vou conseguir terminar, mas eu vou te mandar o que eu tenho, você avalia e depois eu termino. E aí eu fiz o meio do texto. Tem o começo, meio e fim, eu fiz o meio. É a parte mais importante, porque é o método, quem eu entrevistei, o que eu fiz, quais são os autores. E aí eu mandei para a minha orientadora. Ela me ligou no mesmo instante. Rafael, como que você não me entregou a introdução? Não, mas é porque eu ia fazer depois. Era a coisa mais importante. Eu ia ler só a introdução. Se eu lesse a introdução e tivesse boa, você já estava aprovado. Você não me mandou a coisa mais importante. E aí deu uns minutos, ela me mandou os comentários dela do texto, um texto de 100 páginas. Tinham 10 comentários. E eram basicamente, isso aqui eu não sei, sem a introdução não tem como saber. Pode fazer sentido, não sei. Faltou a introdução. E o último comentário era, boa sorte. Então isso assim, no final deu tudo certo, mas me traumatizou bastante. Entendi, ok, é bem importante a introdução. Ela vai vender. Então, mesmo eu tendo o texto completo ali, a minha orientadora, sem ter a introdução, não conseguia entender para que servia aquilo, como que ela ia se conectar. E aí, então, pensando muito nisso de introdução, hoje eu queria compartilhar uma mensagem um pouco diferente, porque eu quero olhar com vocês a introdução de uma pregação. Uma das maiores pregações de todos os tempos. Então, hoje eu basicamente vou estar em Mateus 5, para quem quiser acompanhar, né? Mateus 5 na versão NVI. Então a gente vai falar sobre, coloquei o nome da aula, Introdução ao Cristianismo. Então qual que é a essência, qual que é a base do cristianismo? Não por mim, mas por Jesus. Então a gente vai olhar uma das aulas mais importantes de Jesus, uma das pregações mais importantes de Jesus, que é o Sermão na Montanha. Então, para quem não conhece, o nome é bem autoexplicativo, é um sermão que Jesus deu numa montanha para os seus discípulos e é bem no começo da carreira de Jesus. E foi talvez um dos sermãos, uma das aulas mais importantes que Jesus deu. E Jesus foi um dos pregadores, um dos professores mais importantes, na verdade o mais importante, que passou pela Terra. E nesse Sermão da Montanha,
é um lugar, é uma pregação enorme, onde Jesus fala sobre diversos temas do cristianismo. Quem é Jesus, o que ele veio fazer, o que você, como seguidor de Jesus, deveria fazer, o que vai acontecer com quem segue Jesus. Ele passa por quase todas as coisas mais importantes do cristianismo nesse sermão que dura 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Então, seria humanamente impossível fazer uma pregação sobre o Sermão da Montanha, ele é enorme. Se a gente fosse fazer uma série de aulas sobre o Sermão da Montanha, ainda assim seria uma série gigantesca. Então, hoje a gente vai ficar só na introdução. Então, a ideia é olhar essa essência. Então, Jesus foi dar a aula mais importante da vida dele, no início da carreira dele, onde ele foi explicar tudo para as pessoas sobre o que ele veio fazer. Como que ele abre essa introdução? Como que ele vende essa ideia para os seus discípulos? E como ele faz que seja compreensível? Porque Jesus não está falando com acadêmicos, ele estava falando com um pescador, com um pedreiro, pessoas simples. E ele tinha que passar ideias muito complexas. Então a gente vai olhar só a introdução. Então, por um lado, vai ser muito interessante, porque já na introdução, Jesus vai falar sobre vários assuntos diferentes do cristianismo. Ele vai mostrar a essência do que é seguir Jesus. Então a gente vai conseguir ver várias coisas. Ao mesmo tempo, como é a essência, como é o resumo, a gente vai passar não tão profundo em cada um dos assuntos. Então a gente vai ver uma parte, discutir, passar para outra, discutir um pouco, passar para outra. E o que é muito icônico para quem não leu esse sermão, é porque Jesus ele decide abrir o Sermão da Montanha com 8 bênçãos. Ou, que falam as 8 boa-aventuranças. Então, bênçãos que ele vai dar, na verdade que ele diz que alguém possui. Né? O homem que é assim é abençoado. A pessoa que faz isso é abençoada. Então ele abre trazendo 8 bênçãos antes de começar os ensinamentos em si. Então a gente vai olhar cada uma dessas bênçãos, ver o que a gente pode tirar para a nossa vida. Mas eu quero propor uma última coisa um pouco estranha, que eu quero ler com vocês de trás para frente. Então a gente vai ver primeiro a última bênção e vai voltando até a primeira. Para a gente poder terminar essa aula hoje na introdução da introdução da introdução. A primeiro versículo que Jesus falou para as pessoas. Amém? Amém. Perfeito. Vou fazer uma oração antes da gente começar. Pai querido, meu Deus amado, todo-poderoso, Pai, obrigado por esse dia, obrigado por estarmos aqui, obrigado por esse frio. Pai, guia a gente nesse momento, guia a gente pelas suas escrituras, Pai, que não seja eu, Rafael, falando, mas a sua palavra, Pai, que é viva e que é eterna, que possa nos ajudar e tocar cada um de nós, Pai, por favor. É isso que eu te oro e te peço hoje, em nome do seu Filho Jesus. Amém. 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 Então, começando com a primeira. Então, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, fala que bem-aventurados, mas pode ser abençoados também. Então, abençoados os perseguidos por causa da justiça. Então, ele está falando que a pessoa que é perseguida por causa da justiça, ela é abençoada. O que é algo muito paradoxal. A gente não quer ser perseguido, ser insultado. Jesus ele vai falar que as pessoas vão mentir sobre você, vão falar coisas ruins sobre você, por você ser um discípulo de Jesus, por você me seguir. Mas você vai ser abençoado quando você fizer isso. E como falei, é algo muito paradoxal, porque em teoria o que a gente mais vai querer fugir é de ser perseguido. Mas aqui Jesus traz bem-aventurados, abençoados são. E depois ele ainda vai completar, porque o prêmio de vocês, o tesouro de vocês no céu será grande. Então aqui Jesus está trazendo uma visão espiritual. Então realmente, em olhos mundanos, você ser perseguido não é bom. Você ser insultado não é bom. Mas o prêmio é maior. A recompensa por isso é maior. Porque como todos os discípulos do passado, os profetas, os apóstolos, eles foram perseguidos e hoje eles estão no céu. Eles têm uma recompensa de Deus. E assim vai ser com a gente também. E aqui eu trago uma reflexão. Se a gente tem sido perseguido no nosso dia a dia. De novo, não que isso é uma boa coisa, mas vocês têm sido perseguidos por causa da justiça? Tem incomodado o seu dia a dia o fato de vocês serem discípulos de Jesus? Ou estarem querendo seguir Jesus? Se você está falando de Jesus e não sendo perseguido, é até melhor. Né? Mas o meu ponto é, talvez você está em paz, não está sendo perseguido, não está sendo insultado, porque você não tem falado de Jesus. Você não tem trazido as coisas de Jesus para as outras pessoas. Por medo de ser julgado, por medo de ser excluído. E é um medo que faz sentido, eu sinto esse medo também. Mas aqui, logo no início, Jesus ele dá um encorajamento. Então, abençoados vocês nesses momentos.
Por mais que seja difícil, por mais que doa, mas a recompensa é maior. Os meus discípulos deveriam agir assim. Então traga essa reflexão, né? Se a gente, eu também, se nós temos sido assim no nosso dia a dia, nós temos sido abençoados, como Jesus diz. E aí passando para o próximo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então aqui não é tão polêmico, mas é algo difícil. Então bem-abençoados, né? Bem-aventurados os pacificadores. Aquelas pessoas que vão tentar pacificar o lugar onde estão, que vão tentar lidar com os conflitos. Essas pessoas são abençoadas, e são abençoadas porque vão ser chamadas filhos de Deus. Então, em outras palavras, quando você ora à noite no seu quarto, você vai falar, nossa, pai, me ajuda, pai, perdão. Você está partindo do pressuposto que você é filho, para chamar de pai. E aqui Jesus diz, quem vai ser chamado de filho de Deus são os pacificadores. São as pessoas que não vão atrás do conflito, mas vão atrás de resolver o conflito. Vão atrás de trazer paz para o ambiente. Vão atrás de reconciliar com as pessoas. Essas são as pessoas verdadeiramente abençoadas. E eu também pergunto de novo, se vocês têm conseguido fazer isso no seu dia a dia. Eu confesso que para mim, sendo muito vulnerável nessa pregação, eu tenho muita dificuldade com essa passagem. Porque eu sou uma pessoa naturalmente que compra briga. Desde pequeno, eu sempre fui uma pessoa que compra briga. Quando eu era pequeno, eu fui para a sala do diretor umas 30 vezes. E 3 vezes foi porque eu fiz alguma coisa. As outras foi porque eu comprei a briga de um amigo meu e eu saí brigando na escola. E todo mundo falava para mim que não, você é igual ao seu pai, que é igual ao seu avô, que é igual ao seu bisavô. Eu sempre fui criado num ambiente de, não, compra a briga, se impõe, vai lá, se a pessoa não gostar, briga com ela. Eu fui criado dessa forma. Então, para mim, quando eu chego e olho essa passagem, para mim é muito difícil. Faz completo sentido o que Jesus está falando, mas vai contra quase tudo que eu fui ensinado quando eu era pequeno. De ser um pacificador. Então, eu sempre fico me perguntando isso e trago aqui para a gente também. Vocês têm conseguido ser pacificadores no seu dia a dia? Então, vocês têm trazido paz, vocês têm tentado resolver os problemas na sua casa, no seu trabalho, com a sua família, na faculdade. Ou você tem gerado conflito, como era o meu caso, ou não tem gerado conflito, mas também não tem resolvido. Tem lavado as mãos, isso não é problema meu, eu não estou causando nada, eu vou ficar aqui. Mas aqui Jesus ele fala, bem-aventurados pacificadores, as pessoas que ativamente vão atrás de resolver os conflitos, que ativamente vão atrás de se reconciliar, ou de trazer reconciliação. Isso é algo bem difícil. Mas a gente quer ser chamado de filhos de Deus, Jesus diz que tem a ver. Você vai ser chamado de filhos de Deus, isso é uma bênção quando você é pacificador. Os discípulos de Jesus deveriam ser dessa forma. E a gente tem sido no nosso dia a dia, ou talvez tenha alguma área da nossa vida que não. Então aqui na igreja sim, mas no trabalho às vezes eu compro briga. Ou na minha casa eu não tento resolver, eu fico na minha. Às vezes não é a gente como um todo, mas pode ter uma área da nossa vida que a gente não tem agido como pacificadores. Indo para a próxima boa-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Essa aqui eu acho muito incrível, que é algo muito simples, mas ao mesmo tempo um pouco complexo. O que é ser puro de coração? É algo difícil. Eu acho que o ser puro de coração tem a ver com alguém que não tem malícia, alguém que vê as coisas boas ao redor, que não está pensando em como manipular o outro, não está pensando como enganar a outra pessoa, como usar a outra pessoa. Essas seriam as pessoas puras de coração. O que me lembra muito é uma criança. Crianças geralmente são puras de coração. Mesmo quando elas fazem algo errado, machucam alguém, geralmente não é porque ela queria. Só aconteceu, foi um acidente. Não era a intenção dela. Então, geralmente, quando a gente é criança, a gente é muito puro de coração. E a gente vê ao longo dos ensinamentos de Jesus, várias vezes ele associar os seus discípulos a crianças. Vocês deveriam ser mais como as crianças. Deveriam ser mais puros de coração, mais inocentes. Só que ao longo da vida a gente vai levando vários tapas, e inclusive várias broncas por às vezes ser puro, ou ser ingênuo, você tem que olhar, você tem que ver a malícia nas pessoas. E até um certo ponto isso é bom, né? Jesus fala para a gente ser esperto, mas que a gente seja puros de coração também.
E por quê? Porque não é assim, sejam puros de coração porque isso é algo bonito. Não, sejam puros de coração, pois essas pessoas são as que vão ver Deus. E se você quer ter um relacionamento com Deus, eu acho que ver Deus é importante. Você poder ver Deus claramente perto de você é algo importante. Então sejam puros de coração. Os puros de coração são abençoados, porque eles veem a Deus. Porque eles estão olhando o mundo da maneira que Deus olha. Deus, ele é puro de coração. Então quando você começa a olhar ao redor, então dá o benefício da dúvida, não olhar para as pessoas pensando como você vai manipular elas, como você vai usar as pessoas. Você começa a ver mais como Jesus via as pessoas ao redor. E você começa a se aproximar de Deus. Então essa eu acho que você nunca vai ver alguém que vai te aconselhar, não seja puro de coração. Porém, na prática, no dia a dia, muitas vezes é difícil. Então, de novo, trago a pergunta. Nós temos sido puros de coração? No nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho? Ou a gente tem sido impuro de coração? Deixado pensamentos impuros entrar na nossa cabeça, fazer atos impuros. Isso vai afastar a gente de Deus, como todo pecado. Mas mais do que isso, a gente vai ter dificuldade de ver Deus no nosso dia a dia, se a gente não for puros de coração. Então, os discípulos de Jesus deveriam ser puros. A gente vê aqui, então, basicamente, como Jesus abre o maior sermão da história da humanidade, mostrando como os discípulos deveriam ser. Depois ele vai ensinar no detalhe exatamente o que é no dia a dia, quanto a esse assunto, quanto aquele. Mas aqui na introdução ele está trazendo os princípios, a essência. Os meus discípulos vão ser perseguidos, porque eles vão falar de mim. Os meus discípulos eles vão ser conhecidos como pacificadores. Os meus discípulos vão ser pessoas puras de coração. Ele está mostrando como ele espera que os seus seguidores sejam. Como ele espera que nós sejamos no nosso dia a dia. E a gente tem chegado nessa meta que Jesus tem nos chamado. A gente está no meio do caminho, está no começo. Olhando a próxima. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Essa também é uma mais tranquila, eu acho, mais difícil de fazer. E você vê aqui, você tem uma essência do cristianismo. Por quê? Qual que é a ideia? Você tem que ser misericordioso com as pessoas, dar o benefício da dúvida, perdoar as pessoas. Por quê? Porque quem for misericordioso, Deus será misericordioso com você. Essa é a ideia. Então, e você tem que especificamente nesse tema, ao longo das Escrituras, Jesus é muito enfático nesse processo de reciprocidade. Então tem vários ensinamentos e várias broncas de Jesus ao longo dos evangelhos. Com a vara que você medir o outro, você será medido. Se você não perdoar os pecados dos outros, você não será perdoado. Se você não perdoa a dívida do outro, Deus não vai perdoar a sua dívida. Isso está ao longo das Escrituras como um todo. E aqui você tem a essência desse ensinamento. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Então é a gente olhar no nosso dia a dia se a gente tem tido misericórdia. Em outras palavras, a gente tem dado primeiro o benefício da dúvida para a pessoa, a gente tem perdoado a pessoa, ou a gente tem carregado uma mágoa, a gente tem estado nervoso, a gente tem julgado os outros. Porque o ponto aqui, que basicamente Jesus está trazendo, e Deus traz ao longo das Escrituras, é, olha, você é pecador. Você peca contra mim todo dia, mas eu te perdoo. E você não vai perdoar o rapaz que te feriu uma vez? Isso é uma hipocrisia na visão de Jesus. E isso geralmente muitas vezes parte do nosso orgulho. Eu falo muito por mim. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Então quando a pessoa erra comigo, a minha tendência é ficar bravo. Como que a pessoa errou comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu estou aqui, eu estou tentando resolver. Esse é meu primeiro lugar. Eu era esse orgulho. Nossa, mas como pode fazer isso comigo? Eu não mereço isso. E isso não é mentira. A verdade é que a gente merece coisas bem ruins. Todos nós somos pecadores. E Jesus deixa isso muito claro. Eu sempre lembro de assim, eu converso muito com a minha avó, minha avó é muito carinhosa. Quase cada dia assim, ela manda mensagem: nossa, Rafael, você é um garoto de ouro. Você é o orgulho da família. Você é incrível. Eu amo muito a minha avó, mas isso não é verdade. Eu tenho muitas falhas, como todos nós temos. Mas a gente deveria ser misericordioso. Então, em outras palavras, não tratar o outro como ele merece, mas tratar melhor. Você vai falar, essa pessoa me tratou mal, ela merecia ser tratada mal. Talvez, mas tente tratar ela bem.
E aqui nisso eu lembro muito de uma... Quando eu era pequeno eu fazia teatro, e uma vez a gente fez uma peça que chama Hamlet. E tem um trecho que é muito legal, que vem um grupo de artistas no palácio do rei, e o rei está recebendo esses artistas, e aí ele fala com o mordomo, o caseiro, quem ia cuidar ali do palácio: olha, essa aqui é a trupe, são os artistas, coloque eles aqui na casa e cuide muito bem deles. E aí o caseiro ele responde: não, meu senhor, claro, eu vou tratar como eles merecem. Aí o rei: não, pelo amor de Deus, não trata como eles merecem. Tratar como merece, vai todo mundo na chibata, vai todo mundo ficar preso, vai dormir na rua. Não, trate eles bem. Aí vai virar: ok, eu vou tratar eles bem. Então isso que é o ser misericordioso. É não tratar como a pessoa merece, mas tratar ela melhor. Porque Deus não te trata como você merece. Por tudo que eu faço, o que eu merecia no inferno. Isso é claro para mim todo dia. Mas Deus, ele perdoa os meus pecados, pelo que Jesus fez, né? Pelo que o Lucinho comentou com a gente no momento da ceia. Então, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Um princípio simples, mas a essência do que Jesus falava. E a essência da cruz. Isso é verdade por conta da cruz. Está fazendo sentido, gente? Sim. Sim? Amém. Então, indo para o próximo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, bem-aventurados aqueles que têm fome, que têm ânsia, que querem ver a justiça no mundo. E não só, essas pessoas são abençoadas, mas por quê? Porque elas serão saciadas. Elas ficarão satisfeitas. Aqui tem também uma promessa de Jesus, de certa forma. Então, ele está garantindo: olha, pode ir atrás e querer a justiça, porque ela virá. As pessoas que vão atrás da justiça, que não querem ver injustiças no mundo, essas pessoas vão ser abençoadas. E muitas vezes a gente pode ver muitas injustiças acontecendo no mundo. Várias pessoas que fazem coisas ruins e saem impunes, pessoas que fazem coisas boas e se ferram na vida. Mas aqui Deus está trazendo principalmente uma visão espiritual. Então, basicamente, olha, pode ficar sossegado porque vocês serão satisfeitos. A justiça vai ser feita. Não tem ninguém que não vai pagar pelos pecados. A dúvida é só se ele vai pagar no inferno ou ele pagou na cruz. Então, a dúvida é só se vai ser no débito ou no crédito. A forma de pagamento pode variar, mas vai ser pago. Então, se você tem isso, essa fome de justiça, você vai ser satisfeito. Então, é olhar com calma. E às vezes entra no ponto de ser misericordioso. Às vezes fala: nossa, eu preciso ir lá, eu preciso resolver. Às vezes não. Deus vai cuidar. Deus vai trazer a vingança. Não é o meu lugar. Mas é ter essa paz que não, a gente vai ser satisfeito. E isso é muito encorajador. Mas eu também queria trazer um outro ponto que é o oposto. Será que às vezes a gente, ao invés de ir atrás da justiça, a gente vai atrás da injustiça? Será que não há momentos que a gente tem fome e sede de injustiça? Seja porque teve alguém que fez algo ruim que a gente não gosta, a gente quer ver que essa pessoa se lasque, né, quer que a pessoa sofra. Ou porque você quer alguma coisa muito boa para você que talvez você não merece. Né? Você quer ser o que o injusto com você seria que seja bom. Às vezes o ser justo com você é que você vai deixar de fazer coisas que você quer. Às vezes você não vai receber o que você quer porque não é o justo. Então muitas vezes a gente pode estar olhando assim. Então a gente tem tido fome da justiça ou da injustiça? O da injustiça é complicado, vai levar para vários pecados. Já a fome de justiça, a gente vai ser saciado por Jesus. Aqui ele traz, a gente vai ser abençoado. Então, bem-aventurados os que têm essa postura. Até perdi algum negócio de chuva, gente. Vocês não têm noção de como eu estou feliz esses dias. Está frio, está chovendo. Amém, Deus, obrigado. Nós vamos seguir. Aí o próximo, então aqui a gente já chega nas três primeiras. As três primeiras bênçãos. Então, número 3. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Eu vou falar, esse aqui talvez é um dos mais bonitos, mas para mim é o mais paradoxal e o mais difícil de aceitar. Porque, sendo honesto, vai contra tudo que eu aprendi quando era criança. Então, não todas as pessoas ao meu redor, mas a maioria assim, dos meus pais, dos meus tios, dos meus avós, sempre me ensinaram a não ser manso. Rafael, a vida é difícil, se você ficar sendo manso, vão passar em cima de você, você precisa se impor, você não vai ter nada nessa vida, para de ser trouxa. Eu fui criado assim a minha vida inteira. E sempre que eu fui um pouco mais manso, alguém olhou: você está sendo tonto, para de ser tonto. Minha vida inteira.
Vou te falar que essa semana isso aconteceu. Não, eu vou deixar isso, Rafael, para de ser tonto. Então, para mim, isso me confronta muito. Ser uma pessoa mansa. Então, uma pessoa mansa é alguém que não se impõe. Ela vai falar. Né? Você pode falar, mas você vai falar, você vai ter uma calma, vai ter uma gentileza por trás. Você não vai brigar em cima. Jesus está falando aqui, bem-aventurados. Então, isso para mim me confronta muito, primeiro, porque para mim é muito difícil. E segundo, porque a segunda parte da bênção, por tudo que eu fui ensinado quando era criança, não faz sentido nenhum. Porque aqui está falando, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é bem-aventurados os mansos porque isso é bonito, porque eu quero que vocês sejam assim. Não, bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. Sendo que tudo que eu sempre aprendi foi, se você for manso, você não vai ganhar nada na vida. Você vai ficar para trás e vão passar em cima de você. Mas aqui então Jesus está falando algo que eu não sei para vocês, mas para mim é muito paradoxal. É muito difícil de aceitar isso. Eu sei como é no dia a dia de vocês, mas para mim é muito difícil ser manso. Até uma coisa que acontece, quem me conhece há mais tempo já viu com uma certa frequência. Às vezes eu estou numa roda de pessoas, alguém que me conhece há pouco tempo vai me dar um elogio. Nossa, Rafa, você é uma pessoa tão mansa. E os meus melhores amigos começam a rir. Isso acontece com uma certa frequência. O Robinho começa a rir, o Caio começa a rir, o Vitor começava a rir. Porque eu não sou uma pessoa mansa. Eu me esforço muito, mas eu não sou. O meu normal é ser uma pessoa brava, o meu normal é ser uma pessoa que se impõe, uma pessoa que compra briga. Mas Jesus não está preocupado com isso. Não importa se é fácil ou não para você. Não importa se é o seu natural ou não. O importante é que Jesus está pedindo para você se negar e agir dessa forma. Então aqui eu não quero desencorajar quem tem dificuldade de ser manso. Eu tenho muita dificuldade de ser manso. Tem vezes que a pessoa vem falar comigo, Rafael, você foi muito bravo aqui. Eu falo, cara, você não tem noção, eu estava com uma raiva aqui desse tamanho, eu fiz isso. E mesmo o meu manso assusta às vezes as pessoas. Então é difícil. E não tem problema. Talvez para você também seja difícil. Não tem problema. Mas o ponto é tentar. Nossa, Deus, não é natural isso para mim. Não tem problema. Faça. Tente. Se negue. Se para você é fácil, amém. Eu te invejo. Mas para quem tem dificuldade como eu nessa área, ainda assim é o que Deus te pede para fazer. E eu trago, então, já falei muito de mim, mas trago para vocês pensarem. Vocês têm conseguido ser mansos no dia a dia? Vocês têm facilidade em ser mansos? Têm facilidade em ser gentil? E para os que têm dificuldade como eu, vocês têm tentado se negar no dia a dia? Em todas as áreas. Não adianta, sejam mansos na igreja, mas não no trabalho. Não adianta. Serem mansos em todas as áreas, em todos os aspectos da vida. E novamente, no final aqui, Jesus ele traz essa promessa, pois eles herdarão a terra. E eu falo promessa, porque aqui que Jesus está falando basicamente, olha, como diz aqui no final do Evangelho de Mateus, Jesus fala, toda a autoridade sobre o céu e a terra me foi dada. Então aqui é uma promessa, olha, vocês vão herdar a terra, por quê? Porque ela é minha, e eu estou escolhendo dar a vocês. Eu tenho autoridade para dar a terra a vocês. Os meus discípulos herdarão a terra. E é herdarão, não é conseguirão. Eles herdarão, porque ela é de Jesus. E é uma promessa que também, para mim, é muito difícil de acreditar. Mas aqui Jesus ele abre, então as primeiras três, essa é a terceira frase que ele fala no sermão dele. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão o reino da terra. Eu não sei vocês, gente, mas eu tenho a impressão que se eu ler esse versículo na minha casa, meus familiares vão começar a rir. Imagina, não vai herdar nada, vai passar por baixo. É algo muito estranho, eu acho, para muitas pessoas aqui no Brasil. Essa fala. O manso nem tanto. Tem que ser manso porque é bonzinho ser manso. Mas porque eles herdarão a terra, essa parte precisa de muita fé. Eu preciso de muita fé para acreditar nessa aqui. Agora indo então para a segunda. Então quase no começo do começo. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Eu gosto muito dessa. E de novo, é algo meio paradoxal, né? Bem-aventurados os que choram. Pô, mas eu não quero chorar. E aqui é chorar de tristeza. É o chorar de tristeza. É o sofrer. Jesus está falando bem-aventurados, abençoados os que choram, abençoados os que estão tristes. Que é normalmente exatamente o que você tenta fugir de ser.
É o que você tenta falar com seu amigo, não, fica mais feliz, vamos lá, não para de pensar nisso. E aqui Jesus ele abre. Então a segunda frase da pregação dele: bem-aventurados os que choram. Não porque eles estão tristes, o ponto não é esse, Jesus não quer ver a gente triste, mas é bem-aventurados, pois serão consolados. Então você que está triste, está tudo bem, porque tem alguém que vai te consolar. Em primeiro lugar, esse é Jesus. Em primeiro lugar, é isso. Então, bem-aventurados os que choram, porque a palavra de Jesus, porque eu estou com você. Todo momento que você achar que está sozinho, todo momento que você estiver triste, achar que está todo mundo contra você, eu estou lá com você. Então você é abençoado. De novo, não porque você está triste, mas porque você não está sozinho. Então, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E como eu disse, com certeza, em primeira mão é Jesus, porque Jesus está com você, isso é nítido. Porém, as Escrituras falam em vários lugares que Deus prepara boas obras para a gente fazer. Em vários momentos vão falar que Deus vai agir por meio dos seus discípulos, dos seus seguidores. Então, muitas vezes, Jesus está partindo assim, olha, abençoado você que chora, porque você vai ser consolado. Talvez não só por Jesus, mas por pessoas ao seu redor. Porque você tem irmãos e irmãs, você tem uma igreja que vai estar com você, que vai te consolar, que não vai deixar você no seu pior momento. Então aqui essa parte é um encorajamento muito grande, mas também é um chamado à ação. Porque quando você vê um irmão seu chorando, um irmão seu aflito, você vai lá consolar ele? Porque talvez Deus está te colocando ali para ser a pessoa que vai consolar, para ser a pessoa que vai trazer um conforto para o outro. E você tem aceitado esse momento? Ou de novo você lava as mãos, não conheço tanta pessoa, não é muito comigo, o Robson é mais amigo dela, ele que vai. Ou você olha e fala, não, eu estou vendo, eu vou ir lá. E de novo, isso aqui é a essência, tem várias passagens ao longo da Bíblia que vão falar desse ponto. Se alegre com os que estão alegres, chore com os que choram. Então Jesus, ele, não só ele vai estar com todos nós, mas ele espera que os seus discípulos estejam uns com os outros. Estejam em comunhão, estejam se consolando. Então é por isso abençoado. Não é abençoado porque você está triste, mas porque você tem uma rede de apoio. Mas muitas vezes a gente vai pensar no sentido, nossa, eu tenho a rede de apoio. Mas já pensou que você pode ser a rede de apoio de alguém? E você tem tentado ser essa rede de apoio? Ou tem deixado outra pessoa segurar? E aí, por último, então agora se a gente estava no começo, agora é o começo do começo do começo. A primeira frase que Jesus fala quando ele começa a sua pregação. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, primeiro eu quero chamar a atenção, que a gente viu de trás para frente, mas o ponto é, ele começa e termina da mesma forma. Porque o último é, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E Jesus abre falando da mesma coisa. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mas vamos por partes. O que quer dizer alguém que é pobre em espírito? É alguém que talvez tenha uma dificuldade espiritual. Então, alguém pobre em espírito pode ser talvez alguém que não tem uma boa relação com Deus. Não é uma pessoa que não está seguindo Jesus, está tendo dificuldade em seguir Jesus. É alguém que não está conseguindo vencer os pecados no seu dia a dia, que está tendo dificuldade de se arrepender. Ou uma pessoa que nem está querendo se arrepender, ela está pecando mesmo. Isso é alguém pobre em espírito. Conforme a gente vai crescer na nossa espiritualidade, a gente se aproxima de Jesus, a gente lida com os nossos pecados. Então, alguém pobre em espírito é alguém que é o contrário. E aqui Jesus ele fala, mas bem-aventurados essas pessoas, porque o reino de Deus é delas. Isso que eu acho mais incrível, porque essa aqui é a base. Então, você que é pobre em espírito, você que tem dificuldade, o reino de Deus é para vocês. Jesus veio aqui para vocês. E é por isso que era mais curioso, você via ao longo da pregação do ministério de Jesus como um todo, que assustava as pessoas que se achavam espirituais. Porque Jesus estava andando com as prostitutas, estava andando com os mafiosos, estava andando com os ladrões, estava andando com os terroristas. E as pessoas falavam, nossa, mas essas pessoas são ruins espiritualmente, por que você está andando com elas? E o ponto era, mas o reino de Deus é delas. O ponto é que eu vim para essas pessoas. E Jesus várias vezes apontou a hipocrisia desses espirituais, né? Vocês se acham muito espirituais, vocês são tudo hipócritas.
E o ponto é que Jesus veio por essas pessoas também. Então, aqueles fariseus, mestres da lei, quem tiver ao longo da Bíblia como um todo, eles eram pobres em espírito. Eles se achavam ricos, mas eles eram pobres. E Jesus veio para eles também. Quando Jesus morre na cruz é para todo mundo, não é para é para aquela pessoa ou não, é para todo mundo. Então isso eu acho incrível, porque ao longo então, dessas 8 bênçãos, a gente vai ver várias coisas que Jesus espera dos seus discípulos. Sejam pacificadores, preguem o Evangelho, busquem a justiça, sejam puros de coração, consolem os outros, sejam mansos. Você tem vários direcionamentos, que são coisas que Jesus espera que os seus discípulos façam. Mas mesmo se não fizer, a base já está. Se você simplesmente é pobre em espírito, o reino de Deus é seu. Jesus veio aqui para você. Então, para ser um discípulo de Jesus, para estar perto de Jesus, basta ser pobre de espírito. Isso eu garanto que todo mundo é. O resto, todas as outras bênçãos são importantes. Mas elas é algo que você vai construir na base. Porque você está dentro do reino de Deus. O reino de Deus é seu. Então tente ser manso, procure justiça, seja misericordioso, seja pacificador, pregue o Evangelho. Todas essas coisas Jesus espera que os discípulos façam. Mas isso não torna eles discípulos. É o que ele espera que aconteça, dado que eles estão no reino de Deus. Porque o reino é deles. E por isso que eu acho tão incrível quando falo da introdução. A gente viu várias essências do cristianismo. Então a questão da reciprocidade, do perdão, a questão do pacificador, de pregar o Evangelho. Você tem várias essências que Jesus está chamando que os discípulos deveriam ser ou não. E a hora que passa essas 8 bênçãos, é 3 capítulos basicamente de bronca. Não faça isso, faça aquilo, quem está fazendo isso está errado, não é para fazer desse jeito. São 3 capítulos de bronca. E Jesus começa tudo isso falando: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Então tudo isso é importante, Jesus vai falar, mas a base é: eu vim aqui por vocês. Do jeito que vocês são agora, eu vim aqui para vocês. Eu vou morrer na cruz independente do que vocês fizerem. Então toda a mensagem de Jesus ela é importante. Para quem quer seguir Jesus, ela é essencial. Mas a base está aqui. E é a primeira frase que Jesus fala na primeira grande pregação da vida dele. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então eu quero terminar essa pregação encorajando todo mundo. Que essa seja a sua base. Porque mesmo, como eu falei, o momento de maior bronca que Jesus deu na carreira dele, a base dele, o início dele, estava aqui na graça. A base estava aqui, todo o resto vem depois. E é importante, mas essa é a base. Então que a gente possa ter essa base no nosso dia a dia. Nos momentos que a gente errar, nos momentos que a gente pecar, a gente está bravo com a gente, lembre desse versículo. Nossa, eu estou sendo pobre em espírito. O reino de Deus é para mim. Jesus veio aqui para mim desse jeito. E está tudo bem. Amém? Então, gente, essa era a pregação de hoje. Eu queria deixar por último 3 perguntas para vocês refletirem ao longo da semana. Eu também vou refletir. Como eu falei, a gente falou de vários tópicos do cristianismo, não conseguiu se aprofundar muito em cada um deles. Mas trazer para você refletir, seja no seu estudo bíblico, na sua parceria da semana, como você mora junto na casa. Então, primeiro, quais dessas bem-aventuranças mais desafiam a minha vida hoje? Segunda, de que forma posso praticar pelo menos uma delas esta semana? De passos práticos, de agora, não para pensar, agora, amanhã. E há algo que eu deveria mudar ou lidar nessa semana? Então, com base nessas escrituras, tem alguma postura minha que eu preciso mudar? Então, peço que vocês reflitam isso ao longo da semana, para que a gente possa pôr na prática. Porque essa foi só a introdução. Depois ainda tem 3 capítulos, tem muita coisa que Jesus nos chama. Para que com essa base a gente possa seguir na nossa semana. Amém? Amém, gente. Então, fazer uma última oração e a gente vai ter um último louvor. Pai querido, meu Deus, Pai, obrigado mais uma vez por esse momento. Pai, obrigado pela chuva, obrigado por cada um que está aqui. Pai, obrigado pelas suas palavras, obrigado por cada ensinamento que o Senhor fez. Obrigado, Pai, por ter mandado Jesus na cruz por nós, que somos pobres em espírito, Deus. Obrigado pela sua misericórdia, obrigado pelo seu amor, Pai. Abençoa esse final de culto, o almoço que teremos depois e a volta de cada um para casa, Pai. Por favor, em nome do seu Filho Jesus, nosso Rei, nosso maior professor, que eu te oro e peço. Amém.